o diretor da Escola Estadual Valdemar Neves da Rocha, Aldair Novaes, fez um apelo direcionado à Polícia Militar pela volta do policiamento escolar mais intensificado nas escolas de Teófilo Otoni. Isto porque, de acordo com o diretor, neste período de volta às aulas pós-pandemia, tem se observado a presença de criminosos nas portas de escolas e também brigas internas entre estudantes. Ele mandou um apelo à imprensa direcionado ao comando do 19º Batalhão de Polícia Militar. Vamos ouvir. É com muita tristeza que venho a essa renomada rádio fazer um apelo ao comando da Polícia Militar que retorne de forma efetiva o policiamento escolar. Depois da pandemia, a situação começou a complicar. Além de vários meliantes que estão na porta da escola, os alunos retornaram agressivos, brigas constantes. Estamos preocupados com o descaso com o policiamento escolar. Em nome de todos os diretores, eu peço do fundo do coração que revejam a política adotada em relação ao policiamento escolar. Muito obrigado. O assessor de comunicação organizacional do 19º Batalhão de Polícia Militar, Sargento Olavo, respondeu ao apelo feito pelo diretor Aldair Novaes do Polivalente. Segundo ele, ainda há o patrulhamento escolar, não com a mesma intensidade que acontecia anteriormente, devido à falta de um efetivo suficiente para estar em todas as escolas ao mesmo tempo. Ainda de acordo com um coordenador de comunicação da Polícia Militar no 19º Batalhão, houve na última sexta-feira uma reunião exatamente para tratar deste tema, com a presença de 20 escolas representadas por diretores, professores e outros profissionais e coordenada pelo comandante-tenente-coronel Rafael Muniz. Vamos ouvir os esclarecimentos do sargento Olavo Pascoal sobre esse assunto do policiamento escolar na reportagem de Josilei Silva. Na última sexta-feira, no dia 20, aconteceu uma reunião na qual estivemos aí diversos atores, né? E os principais foram os diretores de educandários da cidade de Teófilo Otoni. Foram cerca de 20 escolas, bem como a Superintendência Estadual de Ensino, representadas por diretores ou vice-diretores ou algum pedagogo. E a ideia foi justamente debater sobre o assunto do policiamento escolar. Alguns diretores pontuaram, né, situações que vêm ocorrendo em seus educandários e nós também apresentamos informações, índices criminais, né, da cidade de Teófilo Otoni. Vale salientar, antes de qualquer tipo de apontamento, que vivemos em Teófilo Otoni épocas de tranquilidade. Os últimos 5 anos foram 5 anos de redução criminal e nós seguimos essa constância. A cidade de Teófilo Otoni, para quem tem um pouco de memória, há 10 anos atrás, comparado-se a hoje, né, nós vivemos aí em um outro patamar, né, de muito mais tranquilidade. E nesse sentido, vale também lembrar que o policiamento escolar ele faz parte dos portfólios que ajudaram a potencializar os serviços policiais. Nós temos hoje o PROERD, né, que é o Programa de Erradicação das Drogas, com policiais militares ministrando aulas para alunos até o 5º, 6º, 7º ano. E nós temos o policiamento escolar, que são equipes que patrulham as escolas no intuito aí de levar prevenção, orientação, palestras para professores e alunos. Nesse sentido, foram apresentadas algumas demandas, inclusive o comandante do 19º Batalhão, o tenente-coronel Rafael Duarte Muniz, ele presidiu a reunião e demonstrou bastante sensibilidade para algumas situações pontuais. Inclusive, foi veiculado vídeos de briga entre alunos nas escolas e isso nos preocupa e o policiamento ele vai ser orientado no sentido de prevenir tais ações. Contudo, a Polícia Militar ela também cobra dos educandários uma contrapartida, até porque a segurança pública nas escolas ela também é de responsabilidade de diretores, professores, que são as autoridades naquelas escolas. Então o trabalho ele deve ser integrado. Ou melhor, ele deve se manter integrado como sempre foi. Nós não temos aquele efetivo que tínhamos alguns anos atrás, entretanto, nós estamos utilizando de estratégias para potencializar o serviço de forma conjunta com professores, diretores, para que possam nos estar repassando, direcionando o trabalho. Por exemplo, aqueles jovens que mais trazem problemas para a escola, todos sabem quem são. Então a Polícia Militar precisa chegar nesses jovens para estar orientando, direcionando, registrando a ocorrência se necessário, dependendo da idade dele, mobilizando o conselho
conselho tutelar para estar junto, comissários de menores, no objetivo aí de conseguir recuperar aquele jovem e dar um direcionamento para que eles não influenciem negativamente outros alunos. Então, é todo um trabalho de assistência que a Polícia Militar já faz e pretende potencializar agora com a parceria e o trabalho integrado aí dos professores e diretores desses educandários. Então, esse patrulhamento vai prosseguir? Terá um efetivo suficiente para estar presente nos educandários? Na verdade, já existe o policiamento. A ideia agora é potencializar com as equipes diuturnas. Temos que salientar e repetir isso, que a polícia ela não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Em Teoflotone nós temos aí, só na reunião foram 20 educandários representados. Nós temos mais de 40, 50 educandários, não vou saber te falar exato. Então a importância do envolvimento das autoridades responsáveis por essas escolas. Então o trabalho tem que ser integrado, Josilei. Isso a gente tem que repetir sempre. É o que a gente sempre fala aqui, quando orienta, quando informa de alguma ocorrência. E nós precisamos do envolvimento da sociedade. Então pais de alunos têm que estar preocupados, professores, diretores e polícia militar, para que assim possamos aí prestar de fato um serviço de segurança, né, sensação de segurança e tranquilidade nas escolas de Teoflotone. 7h59. Como a gente fica triste, né? Em saber que as coisas mudaram tanto nas escolas brasileiras ao longo desses últimos anos. Antigamente a gente entrava na escola, quando tinha lá qualquer problema, era chamado a atenção, os professores tinham autoridade, os diretores então nem se fala. Quando você era chamado na sala de um diretor, meu Deus do céu, que chegasse um bilhete para o seu pai e para sua mãe, que você estivesse aprontando alguma coisa em escola, era uma bronca na escola, bronca e castigo em casa. Não queria nem saber o que é que você fez, não. Era bronca e castigo em casa, porque os pais da gente ensinavam que a autoridade na escola era o professor, era o diretor, e não o aluno, e não a gente. Lá, a gente estava subordinado aos diretores e aos professores, aos educadores, aos trabalhadores da educação, como se eles fossem os nossos pais fora de casa. Hoje em dia, a gente vê muitos pais querendo dar essa responsabilidade de educar os filhos para a escola. Não educam os filhos em casa e acham que isso é obrigação do professor. Jogam tudo nas costas do professor, nas costas da própria escola, e não assumem suas responsabilidades em casa. Aí o filho chega dizendo que a professora chamou a atenção, ao invés de ser como era antigamente, procurar saber o que o filho fez de errado para que tivesse a atenção chamada pelo professor, não, já vai lá na escola fazer reclamação contra o professor e tirar sua autonomia, tirar sua condição, né, de autoridade máxima dentro de um educandário. Então é por isso que as coisas estão como estão. As coisas estão como estão, desse jeito aí. A polícia trabalha, tem programa ProERD dentro das escolas, tem uma série de outras atividades, mas ela não vai dar conta nunca de estar em todos os educandários ao mesmo tempo com o baixo efetivo que tem. É claro, tem que intensificar isso, tem que fazer um trabalho mais eficiente nas escolas, um melhor policiamento dentro do possível, tem, mas tem que contar com toda a comunidade escolar. Toda a comunidade escolar, a começar de casa, a começar dos pais, que ao encaminhar os filhos para a escola, tem que orientá-los de que a autoridade máxima na escola são os professores, os diretores, os funcionários da escola, que devem ser respeitados, em hipótese alguma, se envolverem em nenhum tipo de confusão. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê mais hoje. É uma transferência, né, de responsabilidade de pais, mães responsáveis de ação que eles deveriam ter em casa, na educação dos filhos, para as próprias escolas. E hoje em dia também, essa divisão que se criou no país, né? Rico contra pobre, preto contra branco, homossexual contra não homossexual. Isso acabou por contribuir para esses conflitos que a gente tem na escola. Antigamente, a gente brincava um com o outro, cada um tinha seu apelido, ninguém se importava com nada disso, né? O cara chamava o outro pelo apelido que quisesse, daí a pouco tava todo mundo junto brincando da mesma forma. Quando tinha alguma discussão, aquilo rapidinho passava, tava todo mundo jogando bola junto. Hoje é um negócio de bullying, é um negócio de racismo, é um negócio de... que eles próprios criam essas discriminações, né? As próprias autoridades que deviam dar um basta nisso, acabam criando estas discriminações num momento em que fomentam esse tipo de divisão.
esse tipo de situação. Claro que toda ação racista, toda ação discriminatória, ela deve ser repudiada, e nós repudiamos. Agora, não se pode também confundir tudo com racismo, com bullying. Até as brincadeiras mais comuns de antigamente, todo mundo tinha um apelido na escola. Quem é que nunca teve um apelido na escola? Agora vai hoje, brinca com o cara, chama ele de apelido pra você ver dentro da escola. Ah, é bullying, é não sei o quê. Aí joga um contra o outro e vira uma confusão danada dentro dos próprios educandários. Vai querer que a polícia resolva isso? Não vai resolver. Tem que resolver é a comunidade inteira, a começar dos pais em casa, orientando os filhos, dizendo que, olha, na escola a autoridade é o professor. A autoridade é o diretor. Vocês têm que respeitá-los em qualquer que seja a situação, né, para evitar esse tipo de problema. Então, o tal mundo moderno tá complicado, tá dizendo aqui o Jorge Wilton, eu concordo com ele, viu? O tal mundo moderno tá difícil, viu? Tudo agora é racismo, tudo é discriminação, tudo é bullying e aí tudo parte para violência. Isso perdeu o respeito por quem deveria ser respeitado de fato. Se tirou a autoridade de quem deveria ter a autoridade de fato, principalmente no ambiente educacional.